Então uma linha foi de propagação de informação em redes sociais, né? Então a gente quantificou e criou, né, extraiu o conhecimento daquilo lá para criar novos algoritmos, né, e criar sistemas. Identificação de conteúdo relevante. Identificação de conteúdo relevante, você tem o conteúdo que é extremamente relevante, você quer encontrar ele, e aquele conteúdo que é o spam, que é o menos relevante, então você quer tirar ele. Então são duas perspectivas, né? Eu abordei as duas também. E, por último, uma abordagem aqui de análise de sentimentos, um método que a gente acabou de criar. Então, essas pesquisas, né, eu não estou mencionando aqui os grupos, mas foram feitos principalmente com o grupo do Max Planck, aqui da própria UFMG, a gente da UFOP, Yahoo Barcelona, enfim, tem várias pessoas envolvidas. Eu resolvi simplesmente apresentar os trabalhos que a gente fez recentemente. Todos recentes, aí de 2010, 2011 para frente. Bom, primeira coisa, como usuários propagam informação no Twitter, né, ou em várias redes. O Twitter foi um ambiente perfeito. Primeiro é o seguinte, entender, né, como que a informação se propaga, né? Primeiro você tem que ter um entendimento da estrutura, do gráfico que aquilo forma, né? E segundo, isso é extremamente importante para, por exemplo, marketing viral, né? Tem todo um mercado aí agora que é o seguinte, vamos pagar aquele cara para falar desse assunto aqui, porque ele é um influente naquela região, ele é um cara que pode espalhar bem nossa propaganda. Então tem todo um interesse nesse sentido, né? E muito achismo, né? Então o Twitter é um ambiente perfeito, é um ambiente muito popular onde você retuita, você passa a informação. O retweet é uma propagação explícita. Então pensa, né, a turma lá da sociologia, como é que eles estudavam isso sem ter uma rede social? Como que uma pessoa passou a informação para outra, influenciou ela a comprar alguma coisa? Quer dizer, hoje, pelo menos, a gente pode tentar inferir, não a compra, mas a propagação ela é evidente, né? Bom, então o que a gente fez? A gente fez uma coleta, né, para começar a pesquisa, a gente fez uma coleta do Twitter todo naquela época. Eram 150 requisições por hora que o Twitter permitia. A gente conseguiu com eles uma lista branca, eles não fazem isso mais, uma lista branca para 58 máquinas, e aí essas 58 máquinas poderiam coletar o Twitter a 20 mil requisições por hora. Então isso rodou por um mês e a gente coletou tudo, né? E a condição é que eles pediram que a gente nunca fornecesse os dados para ninguém, porque hoje eles vendem dados, né? Então essa é uma pesquisa que a gente não pôde liberar os dados, né? Mas a gente ainda pode usar, né? Outros trabalhos eu costumo liberar os datasets, estão no meu site e tal. Então, o ID de um usuário no Twitter é sequencial. Tem o usuário 1, o 2, o 3, o 4, o 5. A gente foi percorrendo um por um. Não foi seguindo o grafo, né? Que se você for seguindo o grafo, você vai coletar no máximo um componente fortemente conectado, né? É um grafo direcionado do Twitter. Então a gente foi seguindo 1, 2, 3, 4, 5, até 80 mil, que, né, hoje tem muito mais, mas na época não tinha tanto, era 50, os IDs estavam em 80, 70 e poucos mil, a gente foi até 80, e depois a gente olhou o gráfico para ver se tinha algum ID, a gente olhou todos coletados para ver se alguém seguia alguém com ID que estava acima do número que a gente foi, e não tinha nenhum. Então, quer dizer, a gente coletou todo mundo mesmo, e coletou todos os tweets deles, né? Foram 54 milhões de usuários, 2 bilhões de links e 1,8 bilhões de tweets, né? É muito dado para lidar, o aluno não consegue botar o grafo, né? Aí tem toda a parte de distribuir ainda, tem muito problema que a gente tem para lidar com os dados, né? Segundo passo, a gente falou, não tem jeito de eu verificar se você falou a mesma coisa que ele em todos os tweets, são 2 bilhões. Então, vamos focar em URL, porque o URL é uma peça limpa de informação. Se ele falou o mesmo URL dele, e ele, né, acabou de retweetar a URL do outro, então quer dizer, um está propagando a informação do outro. Era mais explícito, né, porque o retweet não era explícito. O retweet, a pessoa colocava RT, 2 pontos, isso foi uma convenção social. Os usuários do Twitter foram criando aquele retweet, aí hoje o Twitter incorporou isso como parte da API. Não era algo criado. Então a gente teve que inferir, né? Se uma pessoa segue a outra, ela postou um URL, a outra no tempo 2 postou a mesma URL, a gente está assumindo que uma viu a URL da outra, né? E aí, o que é o problema? Vocês já viram os encurtadores de URL? Então tem um encurtador que tem um cara que encurtou com bit.ly, o outro que encurtou com outro, a gente teve que desencurtar todas as URLs, muito URLs, encurtamos todas para verificar qual que era a peça de informação ali, né? E a gente criou uma árvore, né, um grafo aí, onde a gente tem diferentes papéis. A gente tem o cara que é o que começou, né? A gente tem o cara que espalha e a gente tem aquele cara que só recebe, né? Então uma das coisas que a gente mediu nesse trabalho foi a audiência
que a coisa atinge quando você tem os spreaders e quando você não tem os spreaders, né? É muito maior, certamente muito maior, né? Outras coisas que a gente mediu, será que o cara que começou é o cara que conseguiu fazer atingir o maior público? Estava no componente, ele é o cara que está no componente maior, porque ela espalha em diferentes focos, uma mesma URL, né? Não conectados. E só um, às vezes, ali é o que vira o componente gigante. Então a gente verificou esse tipo de coisa. Então, várias análises, eu coloquei uma, né? Eu vou falar de vários trabalhos. Então, essa aqui, por exemplo, a largura e a altura, né, dessas árvores, né? A gente mediu, viu que elas são bem diferentes de outros trabalhos que avaliaram propagação com e-mail, em outros meios, né? No Twitter você faz um broadcast, a coisa ela era muito mais larga do que comprida, diferente de outros trabalhos. Então, a coisa né, qual que é o papel da propagação? Uma coisa que a gente viu é o seguinte, a propagação pode estar em grandes cascatas, realmente atingir a rede inteira, né, quase, né, uma URL pode realmente atingir. E a gente viu, assim, que domínios que são os mais populares, no Twitter, às vezes, domínios pouco populares se tornavam popular. Quer dizer, era quase que como se muita URL passava a ter chance por causa da propagação viral, né? Tem vários finds aí. Mas esse aqui talvez foi um dos que fizeram mais barulho. A gente deu um nome para isso aí, chamou de falácia do milhão de seguidores. A gente mediu a gente fez uma medição e mostrou que ter muitos seguidores não necessariamente o cara tinha as coisas espalhadas. É uma coisa simples, é uma medição que a gente fez. E fez um barulho danado, porque isso foi para a mídia, gostou muito a falácia do milhão de seguidores, ter muito seguidor não necessariamente é influência, e foi um dos primeiros trabalhos a medir influência. Então até no New York Times falou do trabalho da gente, né? Bom, mas o que essas análises a gente está lá medindo, né? E aí, que hora que a gente dá o passo da criação de algoritmos, criação de modelos? Então, o que foi as ideias seguintes a esses trabalhos de medição, onde a gente cobriu ali o entendimento bem de como que a coisa acontece? Primeira coisa, a gente queria, será que quem que é o cara? A gente verificou que o cara que posta inicialmente não necessariamente vai ser o que faz a coisa espalhar, né? Então a gente falou assim, vamos dar um nome para esses caras. O trendsetter é aquele que faz uma coisa virar tendência, é aquele que, na hora que ele falou da URL, ela pegou, né? Esse cara, às vezes, não é o primeiro, mas ele é o que fez ela pegar. Então, quem que é um trendsetter? Como identificar? Então, a gente propôs um algoritmo, né? Esses caras seriam bons, por exemplo, e tem que ser por tópico, né? Num assunto tal, né? Então, a gente propôs um algoritmo, né? Aqui uma explicação rápida, ele é uma alteração do algoritmo PageRank, né? Foi publicado no KDD, em 2012. Então, por exemplo, olha lá, ali nesse gráfico de baixo, ali, ó, o 1, ele postou, né, e somente esse cara aqui embaixo adotou, né, quer dizer, retweetou, né? Em cima, aquele lá de cima, lá o 3, ele tweetou, o 4 ele espalhou, e o 4 fez a coisa espalhar. Então, o que a gente faz? É como se o 4 ele ganha muita importância, porque ele espalhou bastante, mas ele passa a importância dele também para quem criou. Certo? Então, a gente fez um algoritmo baseado no PageRank que considera o tempo como peso, né? E a gente considerou isso por tópico, é um grafo por tópico, né? Essa era uma abordagem, então, para identificar trendsetters, pode ser usada para marketing viral. Bom, indo para essa direção, esse foi um algoritmo que a gente criou, então, né, usando esse conhecimento da medição. Indo para a direção da identificação de conteúdo relevante, né? Então, falando um pouco de spam. Como que é spam no Twitter? Está aqui um exemplo, ó. Hashtag World Cup. E aí você vê ali um cara, ó, Viagra, Cialis, World Cup como hashtag. Por que ele faz isso? Por exemplo, durante a Copa até teve o observatório da web, fica mostrando coisas que as pessoas estão falando sobre a Copa. Então aquilo lá, eles põem a hashtag, ela automaticamente pode ir parar, né, em alguma ferramenta de visualização, ou mesmo as pessoas... Quer ver, se você buscar... Hoje é fácil de achar um spam da seguinte forma. Quando tiver aí alguma coisa que a mídia está falando bastante, lá, alguma coisa aconteceu lá no Big Brother, aí você busca lá BBB e fica vendo o que está acontecendo de tweet. Vai aparecer uma ou outra propaganda que o cara fala assim, chega de falar do BBB, e ele põe a hashtag. É hora de falar do... E aí ele põe a propaganda dele. Então aquilo ele está fazendo você ler aquilo, certo? É uma estratégia de na busca, exibir um conteúdo. Então a gente queria identificar esses caras. Esse foi o primeiro trabalho de identificação de spam no Twitter. Então é um trabalho até simples, mas depois a gente fez um outro que olhou uma outra perspectiva, né?
E ele teve muito impacto. Aqui o exemplo, aqui essa janelinha seria o exemplo aí que eu acabei de dar aí da Copa do Mundo, ou do próprio BBB, né? Então o que a gente fez? A gente já tinha coleta do Twitter, a gente criou uma coleção rotulada de spammers e não spammers, manualmente. Nós mesmos rotulamos, um grupo de alunos. Né? É uma coleção pequena, né? Disponível, a gente disponibilizou ela. E a gente caracterizou o comportamento de usuários, a gente identificou assim, 45 features capazes de diferenciar, com algum ganho de informação para diferenciar as duas classes. Né? E abordou com um algoritmo de classificação para identificar. Né? Então, por exemplo, a gente pegou 3 tópicos que todo mundo conseguiria rotular, seria a morte do Michael Jackson, aqui são os picos de tweet, né, no dia da morte, depois aqui é aquela cantora Susan Boyle, chegou cantando, né, aqui nas apresentações dela, e aí toda vez que ela cantou, a hashtag aparecia, né. Music Monday, toda segunda-feira as pessoas falam sobre música, então os spammers gostam dessas coisas regulares, que eles sabem que vai ter audiência na segunda certa, né. Então a gente foi pedir às pessoas para rotular e conseguiu construir uma base com 8 mil usuários rotulados entre spammers e não spammers. Né, usuários, quem rotulou teve redundância, teve consenso, né? Aí os casos que não tinham consenso, um terceiro ia rotular, enfim, a gente fez dessa maneira. Consenso na maioria das partes tinha consenso. Um exemplo de feature, por exemplo, extraída do grafo, coeficiente de clusterização. O coeficiente de clusterização é o seguinte, você pega todos os seus amigos e vê quantas arestas existem entre eles e quantas poderiam existir. Então você divide, né, quantas existem pelo máximo que poderia existir. Né? Seus amigos normalmente estariam muito conectados entre si, certo? Você tem, né, essa ideia esse é um princípio básico de formação de links. Né? Os amigos estão muito conectados. Se eu sou amigo dele, ele é amigo. E sou amigo dele, há uma chance deles ficarem amigos. Vão se conhecer uma hora ou outra. Agora, os spammers não. Então é isso que a gente mostrou naquele gráfico ali. Está a distribuição cumulativa, né? A gente pode ver esse coeficiente, então, deu 0,01, é muito baixo, né? A gente pegar o ponto 0,01, mais de 60% dos spammers estão abaixo de 0,01, ou seja, né? 1% de probabilidade dos amigos estarem conectados entre si. E 0,01, né? Enquanto se a gente for olhar os spammers, os não spammers, né, a grande maioria, 99%, está acima desse valor. Né? Bom, a gente identificou várias outras features, né, e conseguiu resultados bons de acurácia. Né? Essas features inspiraram aí várias outras abordagens. Bom, mas aí outra direção que a gente deu. Será que spam só acontece em termos de busca? Não existe spam em link no Twitter? Né? Você já viu um cara te seguindo, né? Que você não conhece, né? A pessoa sai seguindo ali. Hoje dizem que tem muito usuário falso no Twitter, né? Tem toda essa coisa de seguir, né? De usuário que faz spam para seguir. Mas a gente não conseguia entender ali naquele momento por quê, né? Então a gente, estudando um pouco aí, a gente chegou nessa ideia de link farming. O que é a ideia? Você trocar link para se tornar uma pessoa influente no Twitter, né? Então vamos supor, né, o cara segue várias pessoas e vê se alguém segue de volta, porque aí ele fica com vários usuários, ele mantém só aqueles que seguiram de volta, quer dizer, ele vai ficando uma pessoa muito popular no Twitter usando uma estratégia assim. Né? E aí talvez isso pode ter algum impacto para ele, né, para ele ser influente em alguma coisa. Bom, muita celebridade que é isso, né, muita coisa assim. Bom, então, link farming é ruim, né? Por quê? Porque os spammers podem ganhar influência para infiltrar na rede, né? A gente pode ter um spammer sendo muito influente, tem que tirar eles, né? Fica difícil, assim, encontrar conteúdo relevante, por exemplo, né? Então, nossa abordagem aqui, né? Primeiro, entender essa ideia de link farming. Segundo, combater link farming. Né? Então, a gente fez um segundo trabalho aí de medição de como que acontecem essas conexões, né? O que a gente fez sobre o link farming? A gente focou nos spammers que são capazes de infiltrar na rede. A gente pegou essa coleção nossa de 2009 e verificou, né, quais contas foram removidas do Twitter por causa de spam, pelo próprio algoritmo do Twitter. Então a gente identificou um conjunto de usuários que se tornaram spammers. E a gente olhou as conexões deles no nosso gráfico. Né? Então a gente construiu uma coleção grande assim. Então, quando a gente analisou quem são os seguidores de spam, quer dizer, o link farm seria um cara que segue spammer.
né? Quem que segue spammer aqui? Seria um cara que quer ganhar muita influência, ele está seguindo até um spammer, né? Não está nem aí para quem ele segue, né? Ele quer ter números, né? Então, olha só, que a gente olhou, isso aqui é como eles se descrevem, tá? A nuvem de palavras para a bio deles, né? Como eles estão se descrevendo. Né? Usuários aleatórios, você vê muito love, life e tal. Olha os link farmers, a gente vê muito market, né? Internet, business, a gente vê que a money, né? A coisa está realmente relacionada, né? Eles estão muitas vezes interessados. A gente fez várias análises desses caras, mostrou que eles são influentes, muitos deles e tal. Agora, isso aqui de certa forma, olha só, quem são os top seguidores de spammers? Quem mais segue spammer no Twitter? Né? Barack Obama, Britney Spears, né? Eram só contas verificadas, né? De pessoas famosas. Por quê? Porque eles seguem todo mundo que seguiu eles. Você segue, né? Eu lembro quando o Twitter ali estava começando a fazer barulho, eu fui seguir a Yoko Ono, ela me seguiu de volta, eu fiquei, nó, a Yoko Ono me seguiu, né? Você interagiu com a pessoa, né? Então, o Barack Obama fazia isso também, é lógico que não era ele, enfim, mas você era como se fosse educado, então, enfim, para poder falar que ele era popular, manter seus seguidores, enfim, tinha, mas isso atrapalha a ideia, por exemplo, de PageRank, né? O Barack Obama me segue, eu sou importante, certo? Então, como combater isso? Como combater? Então, a gente foi, de novo, para uma estratégia semelhante a PageRank, né? E o que a gente fez? Primeiro, só falando uma explicação, né? Então, link farmers, né? Eles têm incentivo para seguir spammers, né? Ele quer aumentar o tal do capital social deles, né? A influência dele na rede. Me segue que eu te sigo, né? Bom, desafio, né? São usuários reais, populares, ativos envolvidos em link farm, né? Como penalizar? A gente propôs uma ideia aqui de desencorajar os usuários, né? A gente queria criar um score para desencorajar eles, né? Então, dar um número de influência, medir alguma coisa assim, penalizar quem segue spam. Semelhante a mecanismo de defesa de link farm na web, né? Spam em link na web, né? O que a gente fez? Criou um conjunto de ativos, são os nossos spammers, e a gente tinha uma estratégia automática para detectar quem é spammer. O próprio Twitter tem um conjunto de spammer, né? E esses caras eles espalham um score negativo. Se você segue ele, você fica negativo. Então o Barack Obama ficaria o cara com menor influência no Twitter, que ele ficaria muito negativo. Aí ele vai, nesse momento, falar, não, eu não quero ser um cara super negativo, eu quero. Então ele vai parar de seguir e organizar seus links. Era essa a ideia, né? Quando o pessoal do próprio Twitter viu isso numa conferência, eles falaram com a gente, mas esse tipo de estratégia vocês estão mudando o sistema. Quer dizer, eles não acharam uma coisa, vocês estão mudando um pouco a dinâmica do Twitter, deixando, eles gostam da liberdade de cada um seguir, mas é válido como estratégia, né? Então, só para exemplificar aí, né? Então, se esse cara seguiu várias pessoas e ele é um spammer, quem seguiu o spammer de volta vai receber o score negativo no esquema do PageRank e propagar isso para frente. Então, eu não seguiria mais o Barack Obama porque eu vou ganhar um link muito negativo, então eu deixaria de seguir ele perderia seguidores, né? Bom, quando a gente fez esse trabalho, a gente falou assim, vamos fazer eu fiquei muito tentado a fazer um robô que ia ficar influente. Aí eu peguei um aluno de graduação, bem animado, com cara de spammer, falei com ele, ó, ele tem cara de spammer, aí ele falou, faz o seguinte, implementa um robozinho, lê paper, que a gente acabou de fazer, implementa um robozinho que segue a estratégia, ele segue de volta, ele foi medindo, ele implementava as estratégias, mediu o que acontecia, né? Ele configurou a conta desse robozinho no Twitter, para tudo o que acontecer, se alguém seguiu de volta, se alguém retweetou, se alguém mencionou, ele recebe um e-mail. Aí ele fez um parser do e-mail e ele conseguia gerar gráfico disso aí, certo? Então ele foi criando a conta e foi testando estratégia, olha, isso que funcionou bem, hein? Nossa, e ficou analisando aquilo lá por alguns meses e o robô foi ficando influente, né? Quando aqui ele já estava quase atingindo um nível é a Karina Santos, né? Que a gente criou. A foto é da irmã do aluno, né? Ele conseguiu a autorização dela, né? Primeiro ele botou uma foto na celebridade, falando, se isso fizer barulho, depois, a gente não pode botar uma foto de alguém desconhecido, ele conseguiu a autorização dela lá. Aí, esse trabalho é um que fez bastante barulho, que aí o robozinho, a gente nem percebeu isso, mas o robozinho ficou mais influente que a Oprah. Aí uma jornalista pegou e falou isso, cientistas criam um robô que ficou mais influente que a Oprah. Aí fez um barulho danado. Eu fiquei com o pé muito atrás com isso, porque, enfim, a gente de certa forma estava enganando as pessoas ali, mas
mas o intuito também é mostrar que, enfim, as pessoas estão acreditando demais. Esses rankings de influência aqui são empresas que ganham muito dinheiro com isso para poder dizer quem é mais influente e quem não é. Né? Teve uma reportagem do New York Times falando que o Rafinha Bastos era o mais influente no Brasil. Vocês viram isso? Era de acordo com um desses rankings. Quer dizer, aí a gente está mostrando que, olha, o ranking não mostra nem qual que é o algoritmo que ele usa. A coisa é fácil de ser burlada, não é bem assim, a gente está abrindo o olho das pessoas também, né? Mas foi interessante ver que a estratégia, como a gente aprendeu com aquele trabalho, realmente daria ali para aplicar e a coisa está bem fácil, está bem fácil de ser manipulada, né?